E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar de remuneração e salário, certo? E para começar a falar do assunto, vocês vão achar nos livros aí várias referências históricas ao salário, termo salário agento, a ideia de que o salário veio, né, o nome salário teria vindo porque antigamente uma das moedas de troca que a gente tinha antes de falar de dinheiro era o sal, que era um material bastante cobiçado, enfim. Mas o que nos interessa aqui, para início de conversa, é falar, conceituar, né, o que seria remuneração e o que seria salário. Nós temos algumas correntes, até mesmo fora do Brasil, sobre o que seria salário, o que seria remuneração, né? E no Brasil nós adotamos uma dessas correntes em que a gente diferencia salário de remuneração. Para a CLT, o salário ele seria uma espécie de remuneração, certo? Eu costumo citar em sala de aula umas três correntes que eu entendo que são as principais, as mais citadas em livros, que uma delas diz que salário e remuneração seria a mesma coisa, não foi o que foi acatado pela CLT. Outra diz que remuneração seria tudo aquilo que o empregado recebe em função do emprego, mas de um terceiro, né, como por exemplo por gorjeta, enquanto o salário seria aquilo que ele recebe pelo empregador, e aí sim seria salário, né? De maneira que que os dois termos seriam totalmente independentes entre si, mas também não foi isso que a CLT trouxe como conceito de salário. O conceito de salário da CLT ele engloba a seguinte situação: a remuneração seria um gênero que engloba todos os pagamentos que o empregado recebe em razão de ser empregado, tanto por parte de terceiros quanto por parte de empregador, exceto aqueles que a lei dispõe que não são verbas salariais nem remuneratórias, né? De modo que os pagamentos realizados por terceiros não seriam considerados salários, só seriam considerados salários os pagamentos efetivamente realizados pelo empregador. Então, dessa maneira, as gorjetas, por exemplo, elas não são salário, elas são apenas remuneração. Tá? Já o salário mais as gorjetas, ou seja, o salário mais o salário que é o que é pago pelo empregado, pelo empregador, mais os pagamentos de terceiro, como as gorjetas, englobariam aí o todo que é a remuneração. Tá? Então, é como se remuneração fosse gênero e salário fosse uma espécie de remuneração. É assim que dispõe o artigo 457 da CLT. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido. Qual que é o salário devido? É aquele que é e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Quer dizer, a remuneração seria o salário, que é aquilo que é pago pelo empregador, mais as gorjetas que receber. E aqui não são só gorjetas, existem outros tipos de pagamentos de terceiros, como as guiltas, por exemplo. Guiltas são pagamentos que são feitos por empresas para financiar, ajudar a incentivar a venda de suas marcas. Acontece bastante com farmácia, por exemplo. A gente sabe que omeprazol, por exemplo, é uma medicação que tem diversas marcas. Mas uma empresa X que chega para o farmacêutico ou para o vendedor de farmácia e diz assim, olha, se você vender omeprazol da marca X, você vai ganhar tanto que eu vou pagar, não vai ser seu empregador, não. Esse pagamento é considerado guelta, né? Alguns chamam de gueltas, né? Escreve G-U-E-L-T-A, né? Enfim, é um pagamento de terceiro e que, portanto, não é salário, mas é remuneração, assim como a gorjeta, que é paga pelo cliente do estabelecimento, certo? Então, aquilo que for pago pelo empregador é que a gente vai considerar salário. Nem tudo que o empregador paga é salário, mas para ser salário tem que vir diretamente do empregador. Já a remuneração pode ser tanto o salário quanto pagamentos de terceiros, beleza? E aí, para falar um pouquinho sobre salário, eu vou começar a falar com vocês sobre alguns conceitos, né, para a gente poder dar continuidade à aula. O primeiro deles, eu vou falar com vocês do mais famoso de todos. Vou dar uma pausa aqui. Acho que vocês não perceberam, mas eu dei uma pausa no vídeo porque a sirene da polícia estava aqui dentro do meu ouvido. Parecia que estava do lado da minha cadeira. Enfim, mas voltando aqui, eu vou falar para vocês de alguns conceitos, começando pelo salário mais conhecido por todos, que é o salário mínimo. O salário mínimo tem algumas coisas para comentar com vocês. Se vocês derem uma olhada na lei brasileira, em geral, vocês vão achar em alguns momentos o termo
salário mínimo regional. Vocês vão achar isso, por exemplo, no Código Eleitoral, em algumas leis eleitorais, leis mais antigas, né, anteriores a 88, vocês vão achar diversas vezes, a própria CLT em alguns momentos, em alguns pontos tem isso, em artigos não revogados expressamente, o termo salário mínimo regional, né? É porque antigamente, antes de 88, no Brasil, não existia um salário mínimo nacional unificado. Existiam salários mínimos de acordo com as regiões, né? Então existiam salários mínimos regionais. Hoje, a gente, com a Constituição de 88, né, o artigo 7º, inciso 4, ele já começa dizendo que são direitos dos trabalhadores, né, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Tá? O salário mínimo nacionalmente unificado, que hoje é um só, por isso que a gente não fala mais de salário mínimo regional, ele vai ser fixado na lei, né? Mas na verdade a lei dele, ela fala que o presidente, no dia 1º de janeiro de cada ano, ele vai, por meio de um decreto, atualizar esse valor. É por isso que todo mês de janeiro a gente tem uma atualização do valor do salário mínimo. Certo? Esse ano, inclusive, houve até uma situação um tanto quanto inusitada, porque nós tivemos uma criação de um salário mínimo de R$ 1.039 em janeiro e outra de R$ 1.045 em fevereiro. Né? A de R$ 1.045 em fevereiro foi uma medida provisória que posteriormente foi convertida em lei, mas não é muito comum isso acontecer. O comum é o presidente, no início do ano, por meio de decreto, atualizar o valor do salário mínimo. Certo? E só uma curiosidade, né? Quando na lei você lê salário mínimo regional, já pode passar a ler como salário mínimo nacional unificado, porque os regionais não existem mais, tá? Não quer dizer que aquela lei ali não esteja valendo necessariamente. Às vezes está valendo, só que a gente vai ler dando uma interpretação conforme a Constituição. Em vez de ler salário mínimo regional, vamos ler salário mínimo nacional unificado, certo? Beleza. Outra curiosidade, né, é que o salário mínimo, como vocês sabem, ele deveria atender todas as necessidades vitais básicas das pessoas, né, inclusive da família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, tudo aquilo que ele não consegue pagar, que a gente sabe que não consegue pagar. Né? E aí você continua lendo aqui o inciso 4, você percebe com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Esses são aqueles reajustes que o presidente faz no dia 1º, né, de janeiro de cada ano. Mas a parte mais curiosa, talvez, seja essa parte final, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. E aqui, se você prestar atenção, você vai entender que boa parte das sentenças de direito de família são inconstitucionais. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição, o salário mínimo ele não pode ser vinculado para fim nenhum, ele não pode ser índice, ele não pode ser indexador de nenhuma verba. E direto vocês veem aí sentenças de direito de família dizendo que a pensão vai ser em tantos por cento do salário mínimo, ou tantos salários mínimos. Né? Vocês já viram, inclusive, em contratos, muito provavelmente, que não se pode, num contrato de aluguel, por exemplo, estabelecer como valor do aluguel o salário mínimo. Por quê? Por causa desse artigo 7º, inciso 4, porque o salário mínimo é vedado, a utilização dele como indexador é vedada, expressamente pela Constituição. Né? Aí você me pergunta, poxa, Osório, mas todos os juízes lá do direito de família, eles dão sentenças inconstitucionais? Sim. Só que o STJ, numa decisão que, na minha opinião, é até mais política do que jurídica, disse que nesse caso não tem problema, que pode fazer a condenação em salário mínimo, que isso daí não seria violação ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Por que eu digo mais política do que jurídica? Porque é meio esquisito, né? Você ler expressamente na Constituição, vedada a sua vinculação para qualquer fim, e o STJ dizer que para aquele fim pode, né? A palavra qualquer, até onde eu sei, não assumiu essa conotação no dicionário. Mas enfim, de qualquer maneira, por que o STJ fez isso? Por que eu acho que foi uma intenção política? Porque se você colocasse a proibição em prática, você ia ter que, o juiz ele ia ter que começar a colocar índices de correção como IGPM, IPCA, sei lá, os índices de correção que a gente vê aí no mercado, né, para pensões alimentícias. Daí, toda vez que subisse a pensão alimentícia, pode ser que teria uma discussão sobre como seria aplicado esse índice e tudo, e aí os processos não iam ter fim.
né? Então, a minha opinião pessoal é que o STJ fez isso porque quando você coloca o salário mínimo de índice, não tem discussão, porque a atualização dele é o que o presidente faz no decreto do dia 1º de janeiro de cada ano. Então, para mim, isso daí é mais uma facilitação burocrática do que realmente uma aplicação da Constituição. Porque realmente essas sentenças, e o STJ que me perdoe, mas é totalmente inconstitucional você colocar o salário mínimo como indexador de pensão alimentícia. Beleza? E aí eu acho que é muito claro para qualquer um, né? Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ok? Mas fica aí a curiosidade para vocês. Bom, fora o salário mínimo, a gente também tem aqui o salário básico ou contratual, que dá no mesmo. Você pode chamar de salário base, salário básico, salário contratual, dá no mesmo. Né? O que é esse salário básico, esse salário contratual? É o salário que você combina com o seu empregador quando ele vai te contratar. É aquele que consta na carteira de trabalho. Por que ele é chamado também de. Por que ele é chamado de contratual? Porque é no contrato que você define qual o valor dele. Né? Por que ele é chamado de salário básico ou salário base? Porque ele vai ser a base sobre a qual serão calculadas todas as verbas trabalhistas. Então, por exemplo, como que eu sei qual é o valor de uma hora extra minha? Eu tenho que ver qual é o meu salário base para calcular essa hora extra. Né? Como que eu sei qual é o salário base? Eu vou lá na carteira de trabalho e vejo qual é o meu salário. Certo? Então, o salário básico é exatamente esse salário que vai servir de base de cálculo para as outras verbas. Tá? O salário, que a gente chama também de contratual, porque é aquele definido quando você vai ser contratado. É quando você e o empregador estão conversando e falam assim, tá, e de quanto é o salário? Ah, o salário é de X. Né? Salário de 3 mil, salário de 4 mil. Isso é o salário contratual, isso é o salário base. Né? O salário base, muitas vezes, pode ser o salário mínimo. Né? Ele só não pode ser menor do que o salário mínimo. Ok? Bom, ainda sobre o salário básico, ou salário base, ou salário contratual, qual seja que nome você prefira, tem uma situação que é curiosa, que é a seguinte. Ele é o salário base, ele é o salário puro sobre o qual você vai calcular as outras verbas. Então, você não pode fazer uma contratação, como era muito comum no passado, hoje em dia é mais difícil de ver, uma contratação que você diga assim, ah, olha só, eu ia te contratar por 3 mil, mas na verdade eu vou te contratar por 5, porque de vez em quando eu vou ter que fazer uma hora extra com você, vou ter que te colocar para trabalhar à noite, e eu não quero ficar te pagando hora extra, adicional noturno, não. Vamos supor aqui que seu trabalho extra noturno já está incluído nesses 2 mil a mais. Quer dizer, você fazia um salário, um tudão de salário, né, um salário com tudo, e não pagava verba nenhuma, não pagava insalubridade, não pagava periculosidade, não pagava nada para o trabalhador, né, como se fosse um valor só. A TST chamou essa prática de salário complessivo. Né? Parece Cebolinha falando complessivo, é isso mesmo. E o TST ele diz o seguinte: o salário complessivo ele é ilegal, ele é fraude, porque o trabalhador ele tem que saber o que ele está recebendo. Ele tem que saber quantas horas extras ele fez, se está sendo calculado corretamente. Ele tem que saber se ele está tendo pagamento de salubridade, em que grau. Ele tem que saber se está sendo pago correto a hora noturna dele. Tá? Isso é um direito do trabalhador. Saber quais são os valores, o que ele fez e o que ele está recebendo sobre o que ele fez. Tá? É por isso que os contra-cheques dos trabalhadores, para quem nunca viu um contra-cheque, normalmente ele é um retângulozinho assim, às vezes, a maioria das vezes verde, né? Que consta assim, ó, salário base, horas extras, adicional de salubridade, na partezinha assim, vencimentos, né? E tem uma outra partezinha ali que é descontos. E aí você vem nessa parte de vencimentos, sempre começa com o seu salário base, né? E depois as outras verbas, né? Hora extra, insalubridade, adicional noturno, enfim, o que for combinado com o seu empregador. E aí, o que você faz de hora extra vai estar lá o valor correto. O que você faz de hora noturna vai estar o valor lá do outro lado. E aí você vai poder conferir se realmente foi pago tudo aquilo que você trabalhou, ok? Então, o salário complessivo, que é esse tudão, né? Colocar tudo no mesmo balaio, isso é proibido. A gente tem aqui a súmula 91 do TST que diz o seguinte: nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Tá? Ficar pagando de forma global não pode, tem que ser tudo discriminado, ok? Ah, Osório, mas se fizer então esse pagamento global, o que acontece? Acontece o seguinte, é aquela famosa frase, quem paga mal paga duas vezes. Então, você combinaria 3 mil, né?
e aí você, para pagar as horas extras, noturno e tudo mais, você combinou 5 mil, então quer dizer que o salário desse rapaz passa a ser 5 mil. E tudo que ele fez de hora extra, tudo que ele fez noturno, você não vai calcular sobre 3 não, você vai calcular agora sobre 5. Porque 5 passa a ser o salário base dele. Se você paga no contra-cheque um valor completo, sem discriminar o que ele é, presume-se que ele é um valor do salário base. Tá? Então você vai pagar, além de pagar muito mais do que você queria, vai pagar 5 mil em vez de 3, você ainda vai pagar todos os complementos salariais em cima de 5, não em cima de 3. Quer dizer, o pagamento vai ficar bem mais pesado para o empregador que tentar fazer esse tipo de fraude. Beleza? Bom, outro conceito que eu tenho para passar para vocês é o de piso salarial. Né? Piso salarial, ele é aquele fixado por lei estadual ou lei federal. Tá? Ele está previsto também na Constituição, logo depois do salário mínimo, né? Salário mínimo inciso 4, o piso salarial inciso 5 do artigo 7º, e a gente vai ter o seguinte no inciso 5. Piso, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Percebam o seguinte, existe uma lei complementar que regulamenta esse inciso 5, é a lei complementar número 103 de 2000, e essa lei complementar, ela especifica o que seria esse piso salarial. Como eu já disse para vocês, esse piso salarial ele vai aparecer em lei, normalmente lei federal ou estadual, tá? E ele só vai existir se não houver nenhuma convenção ou acordo coletivo que especifique um outro valor mínimo para aquela categoria. E esse piso só vai existir se o Congresso ou se as Assembleias Legislativas quiserem. Tá? E isso é muito comum de acontecer, dependendo do Estado, com profissões que tenham bastante força política. Por quê? Porque aí você tem, por exemplo, vamos supor que lá em Goiás você tem um sindicato ou até mesmo uma associação de trabalhadores que trabalham em minas, e lá tem alguns minerais, né, que são bastante explorados, que dão bastante dinheiro, bastante rentáveis, e aí você consiga passar uma lei estadual, né, que diga o seguinte: todo empregado que trabalhar naquele estado, na condição de minerador, vai ter o salário mínimo, um piso salarial dele, daqueles que trabalham naquele estado, R$2.000. O salário mínimo de todo mundo é 1.045, mas o dessa galera é R$2.000, certo? O piso salarial, então, ele é definido em lei, tá? E apenas conforme o Congresso Nacional ou as Assembleias Legislativas aprovem esses pisos, ok? Então a gente tem aqui o artigo 1º da Lei Complementar, que diz o seguinte: os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso 5 do artigo 7º da Constituição, para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tá? Então, os estados podem instituir esse piso salarial, lei federal pode instituir esse piso salarial. Por exemplo, tem uma lei federal que institui piso salarial para os técnicos de radiologia. Né? Os técnicos de radiologia têm como piso salarial 2 salários mínimos. Né? Na lei deles, inclusive, fala 2 salários mínimos regionais, mas a gente sabe que não existe salário mínimo regional, a gente lê 2 salários mínimos. Quer dizer, o técnico de radiologia ele não pode ser contratado por menos do que hoje seria o valor de R$2.090, certo? Então, isso é numa lei federal. Mas poderia ter também uma lei estadual falando sobre uma outra carreira? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Enfim, esse é o piso salarial. Existe também um outro tipo de salário, que é o salário normativo, ou também chamado piso da categoria. São 2 salários aqui diferentes, né? Que é o seguinte: muita gente confunde, às vezes, piso salarial com piso da categoria. Por quê? Porque o piso salarial ele estabelece para uma certa categoria de trabalhadores um salário mínimo para eles naquela região, naquele estado, né? Ou às vezes até mesmo no Brasil inteiro, quando essa lei for federal. Mas pode acontecer, e acontece bastante, de você ter sindicatos que entrem em acordo coletivo com alguma empresa ou entrem em convenção coletiva com sindicatos patronais e que determine, por meio dessas convenções coletivas ou acordo coletivo de trabalho, um piso salarial da categoria, da convenção e do acordo coletivo.
aí o nome dele não vai ser mais piso salarial, né? Porque piso salarial seria de lei. Como esse piso ele foi criado pelas categorias, né? Ele é chamado de piso da categoria. Isso acontece, por exemplo, na construção civil. Aqui em Linhares existe uma convenção coletiva da construção civil que estabelece pisos da categoria para os trabalhadores da construção civil. Então, se o cara for pedreiro, o valor mínimo que ele pode receber em Linhares é um. Se ele for auxiliar de pedreiro, o valor mínimo que ele pode receber é outro. Sempre, lógico, acima do salário mínimo, mas para essas pessoas o salário mínimo não vale, né? Você não pode contratar essas pessoas para pagar um salário mínimo. Você tem que respeitar o piso da categoria, beleza? É por isso, inclusive, que a lei complementar que a gente leu ali em cima diz que quando houver já piso da categoria, não faz sentido você ter uma lei estadual criando piso salarial, tá? Porque aquela categoria já foi regulamentada nesse aspecto. Tudo bem? Então, o piso da categoria é quando você tem um acordo ou convenção coletiva e que dispõe sobre um valor mínimo para pagamento desses trabalhadores. Beleza? Salário normativo é a mesma ideia, porém, chama-se de salário normativo aquele que é previsto não num acordo ou convenção coletiva, e sim aquele que é previsto numa sentença normativa. E só fazer uma lembrança com vocês. Quando eu disse para vocês o que é sentença normativa, eu disse o seguinte: existe a possibilidade dos sindicatos, de os sindicatos entrarem em acordo e fazer a convenção coletiva. Existe a possibilidade do sindicato profissional entrar em acordo com uma empresa e fazer um acordo coletivo. Mas existe uma possibilidade também de, durante as negociações, eles acertarem quase tudo e ficar faltando algum detalhe que eles não conseguem entrar em acordo. Daí eu falei para vocês, eles podem buscar uma corte arbitral para resolver, né? Podem tentar arbitragem, podem também tentar deixar para lá, ou podem tentar um dissídio coletivo, instaurar um dissídio coletivo. Eu falei para vocês que é sempre em um tribunal e que o resultado desse dissídio coletivo, por mais que seja um acórdão, é chamado de sentença normativa. Eu até falei com vocês que essa sentença normativa, ela funciona como se fosse uma grande convenção coletiva, né? Ela começa lá com os requisitos de uma sentença, lógico, né? Vai ter lá o relatório, fundamentação, dispositivo, só que o dispositivo como ficaria a cláusula primeira, a cláusula segunda, a cláusula terceira, parecido pra caramba com as convenções e acordos coletivos, certo? E aí, se nessa sentença normativa tiver um salário mínimo daquela categoria, criado nessa sentença normativa, nós não vamos chamar de piso da categoria, nós vamos chamar de salário normativo, porque está numa sentença normativa. Beleza? Mas isso daí, o nome não é tão importante, eu só estou mostrando para vocês que esses conceitos existem e para vocês se familiarizarem com eles, ok? O fato é, quando eu tenho uma sentença normativa que me traz o salário normativo, todas as pessoas daquela categoria não podem ganhar menos do que aquele valor. Se eu tiver um piso da categoria, uma convenção, um acordo coletivo, aqueles funcionários daquela categoria não podem ganhar menos do que aquele valor, né? Se eu tiver um piso salarial estabelecido em lei federal ou lei estadual, eu não posso ganhar menos do que aquele valor se eu for daquela categoria. E por aí vai, certo? Se não houver nada disso, aí o mínimo fica sendo o salário mínimo, ok? Outros nomes que vocês vão ver aí também, vão se deparar até em alguns livros, é o nome de complemento salarial, que é o nome dado a todas as parcelas salariais que não são salário base, tá? São aqueles que são pagos, na maioria das vezes, em circunstâncias especiais, como horas extras, adicionais, né, que integram o salário, gratificações que integram o salário, por aí vai. E o outro nome seria também o suplemento salarial, que na verdade normalmente é utilizado para tratar dos pagamentos que não são pagamentos feitos pelo empregador, né, os pagamentos feitos por um terceiro, né, como as guiltas e as gorjetas, que eu já comentei com vocês. Tá? E por fim, aí, para a gente terminar essa parte mais de informação dos nomes aqui, né, a gente tem também o salário utilidade, também chamado de salário in natura, porque não é só dinheiro que compõe o salário do empregado. O salário também pode ser pago por utilidades, né? Ele pode ser pago por parcelas in natura. Por exemplo, você pode ser contratado para trabalhar numa loja de roupa, receber um valor fixo de salário, mais algumas roupas por mês, num valor X, né? Então, assim, seu salário é R$2.000 e mais 3 roupas de até R$500. 3 mudas de roupa de até R$500 por mês. Né? As mudas de roupa você não vai ganhar dinheiro.
Você sabe o valor delas, é até R$ 500, mas você vai ganhar em utilidade, você vai ganhar na roupa, né? In natura, ok? Então, daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre esse salário in natura, ok? Bom, continuando aí o roteirinho com vocês, vamos falar um pouquinho dos elementos, né, da remuneração, os elementos aqui do salário. O que uma parcela precisa ter para ser considerada salário via de regra, tá? Entre esses elementos do salário, a gente começa falando da habitualidade. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, se eu estou falando de salário, eu estou falando de uma verba alimentar, uma verba que o empregado precisa, não um mês apenas. Eu não vou comer somente um mês. Ele precisa o tempo todo desse dinheiro. Então, a principal característica do salário é o pagamento ser realizado com habitualidade. A maioria das vezes que você vê um pagamento que é realizado uma vez ou outra, de forma esporádica, esse valor não vai ser salário. Tá? Para ser salário, o que registra e o que demonstra que o pagamento é salário, além de ser feito pelo empregador, é muitas vezes a habitualidade desse pagamento, certo? Inclusive, existem alguns pagamentos que são chamados de salário-condição, que na verdade eles nem são pagamentos que, se fossem feitos de maneira esporádica, seriam considerados salários. Né? A gente tem, por exemplo, os adicionais. Os adicionais são verdadeiras indenizações. Quer ver? Presta atenção. O que é uma indenização? É um ressarcimento de um dano, não é isso? Presta atenção. Hora extra. Eu estou saindo fora do que é ordinário, né? Eu estou indo para o campo do extraordinário. Eu estou cobrando muito mais do meu empregado do que eu poderia, né? No Brasil, então, se a gente tem uma jornada de 8 horas que eu combinei com o meu empregado, eu começo a mandar ele fazer 9, 10, dependendo do dia, eu estou trazendo um prejuízo para ele. Qual a forma de eu ressarcir esse prejuízo? Adicional de hora extra. Quer dizer, uma verba indenizatória. Hora noturna. Quando eu trabalho à noite, isso faz um mal danado para o nosso relógio biológico. O ser humano não foi feito para trabalhar à noite foi feito para dormir. Né? A gente não é coruja nem morcego. Então, o que acontece? O sujeito que está trabalhando à noite, ele está tendo uma violação da sua saúde. E aí, como forma de ressarcir esse dano, adicional noturno, e por aí vai. Então, assim, os adicionais são parcelas que normalmente são pagas para compensar, né, algum tipo de prejuízo que o empregado está tomando em razão do serviço. Ou seja, é uma natureza eminentemente indenizatória, que via de regra não seria considerado salário, até porque indenizações não são consideradas salário. Tá? Indenizações são apenas retorno do status quo. Né? Quando eu falo para vocês que eu quebrei eu bati no carro de alguém, eu vou ser condenado a quê? Eu vou ser condenado a ressarcir aquela pessoa exatamente o mesmo valor que foi o dano que eu causei. Né? Se para consertar aquele dano que eu causei custa R$ 500, eu não vou ser condenado a pagar 400 nem 600, eu vou ser condenado a pagar 500. E essa pessoa, quando eu dei R$ 500 na mão dela, ela ganhou alguma coisa? Não, porque ela já tinha um carro completo, inteiro, passou a ter um carro amassado, e aí os R$ 500 que eu dei fez o quê? Fez com que ela tivesse um carro completo inteiro de novo. Então ela não ganhou nada com isso. Então indenização, pessoal, não é remuneração nem salário. Tá? É por isso que as verbas indenizatórias elas não entram para cômputo de INSS, elas não entram para imposto de renda, elas não entram, não acrescentam em 13º, férias, nada disso. As verbas indenizatórias, elas nada mais são do que retorno ao status quo. Então, via de regra, esses adicionais, esses salários, condição, né, que a gente chama, não são só os adicionais, não, também tem algumas gratificações que são salário de condição, eles só são pagos enquanto a pessoa está naquela situação. Porém, quando eles forem pagos de maneira habitual, enquanto eles estiverem sendo pagos de maneira habitual, eles vão ser considerados salários. Eles vão integrar a remuneração daquele trabalhador, vão integrar o salário, beleza? Para todos os efeitos. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui a súmula 376, ela diz: o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT.
né? Essa limitação a gente vai estudar mais para frente no semestre que vem. Mas, de qualquer maneira, olhem essa situação, né? O valor das horas extras é um valor que vai ser pago para o empregado de forma indenizatória. O adicional de hora extra ele seria indenizatório. Mas se ele for pago de maneira habitual, ele vai integrar o cálculo dos haveres trabalhistas enquanto ele estiver sendo pago de maneira habitual, certo? Ou seja, ele vai entrar para o cômputo de valor de férias, valor de 13º, valor de FGTS, valor de INSS, imposto de renda e tudo mais, ok? A mesma coisa acontece com o adicional noturno, que tem uma súmula própria, o adicional de salubridade, eu coloquei essas súmulas aí para vocês, né? Inclusive no cálculo da rescisão a gente vai ver também que todos os adicionais, gratificações que forem pagos com habitualidade vão acabar integrando o cálculo, né, da rescisão, certo? Então assim, a habitualidade ela traz para a gente que quando uma parcela ela é paga com habitualidade, via de regra, ela mesmo que ela não seja vamos dizer assim, ela não seja essencialmente uma parcela salarial, ela vai acabar integrando o salário enquanto ela for paga daquela maneira. Tá? Então, salários condição, que são aqueles salários que são pagos enquanto aquele sujeito está naquela condição, ou seja, enquanto ele está fazendo hora extra, enquanto ele está trabalhando à noite, enquanto ele está trabalhando no local insalubre, esses salários chamados salário condição, eles não são salários propriamente dito, mas quando pagos habitualmente, eles acabam integrando o salário do empregado para todos os efeitos. Beleza? Agora, o parágrafo 2º do artigo 457, ele traz várias exceções à habitualidade. Todas essas verbas que estão nesse parágrafo 2º são verbas que, mesmo pagas habitualmente, jamais vão integrar a remuneração, o salário do empregado. Tá? Por que, Osório? Por opção legislativa. Ok? Então vejam bem, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Tá? Então, assim, não se preocupem, daqui a pouco a gente vai falar de verbo por verbo e todas essas que estão aí no artigo 457, inclusive, parágrafo 2º. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas parcelas listadas aí, mesmo pagas com habitualidade, elas não serão consideradas salário. Ou seja, elas não vão repercutir em FGTS, não vão repercutir em férias, 13º, nada disso. Tá? Elas são parcelas não salariais. Tá? Não repercutem nem para imposto de renda, para nada disso não. Ok? Enfim, só para a gente finalizar esse vídeo, então, eu queria só fazer uma diferenciação com vocês sobre... Vocês percebem que aqui diz que elas não incorporam nem constituem base de incidência em qualquer encargo trabalhista, né? E ali em cima eu falei para vocês um outro termo, eu não falei incorporam, eu falei para vocês que aquelas parcelas que são pagas com habitualidade, elas vão integrar a remuneração. Então aqui eu quero fazer um paralelo com vocês, para que vocês entendam que integrar o salário e incorporar ao salário tem uma diferença enorme. Tá? Verbas que integram o salário, como esses salários condição, uma vez que a condição acabar e eles pararem de ser pagos, você vai parar de pagar. Uma vez que a condição for terminada, você também vai parar de pagar. Então, por exemplo, o cara ganha gratificação porque é gerente, mas aí ele perdeu a confiança do empregador e voltou para o cargo anterior da gerência. Ele vai continuar ganhando gratificação? Não. Por quê? A gratificação era uma condição de enquanto ele era gerente. Parou de ser gerente, parou de receber a gratificação. Eu recebia adicional de hora extra. Parei de fazer hora extra. Vou continuar recebendo? Não. Por quê? Porque eu só recebi enquanto eu estava na condição de fazer horas extras. Né? Então percebam, esses salários condição, eles vão integrar o salário do empregado enquanto são pagos com habitualidade. Porém, eles não incorporam no salário do sujeito. Ou seja, quando eles param de ser pagos porque a condição deixou de ser implementada, isso não é ilegal. Isso não é considerado uma violação ao princípio da irredutibilidade salarial, não. Tá? Então, quando eu falo de integrar o salário, é somente enquanto aquela situação está acontecendo. Já quando eu falo incorporar, é para sempre. Por exemplo, se eu chego para o meu empregado e falo assim, nós combinamos R$2.000 de salário para você. Já tem 2 anos que você está aqui na empresa, você fez muito pela empresa, e como gratificação aqui, como agradecimento,
eu acho que você merece uma promoção, você merece um aumento de salário. Aí você vai lá, de R$ 2.000, você aumenta o salário do cara para 2.500. Nesse caso, você acabou de modificar o salário base dele, alterou o salário contratual dele. Nesse caso, esses R$ 500 a mais, eles não estão ali integrando o salário. Eles estão ali como um aumento, um direito adquirido. Né? Eles incorporam o salário, ou seja, para sempre. Beleza? Se depois eu me arrepender e falar assim, não queria ter dado esse aumento. Quer saber? A partir do mês que vem, esse mês você ganhou um aumento, né? Mas a partir do mês que vem eu vou tirar o seu aumento e vou voltar você ganhando 2.000. Não pode. Tá? Por quê? Porque aí sim, daí é uma violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Então presta atenção, integrar o salário é uma coisa, incorporar ao salário é outra. Tá? Incorporar é indefinitivo, integrar é normalmente enquanto alguma situação está acontecendo. Ok? Bom, esse vídeo aqui já está ficando muito grande, então eu vou encerrar por aqui. Grande abraço para vocês, até a próxima.